Oi, pessoal, tudo bem? Para a gente continuar a estudar sobre dinâmica, a gente precisa então falar agora sobre as leis de Newton. Então, toda vez que a gente fala em dinâmica, a gente fala em forças, em movimento. Então, vamos lá ver o que significa as leis de Newton. Então, o Isaac Newton foi um físico e matemático. Então, ele nasceu em 1643, morreu em 1727 e deixou como herança para a gente as leis de Newton, que são muito usadas hoje em dia. Então, começando com a primeira lei de Newton, que também é conhecido como princípio da inércia. Então, na primeira lei de Newton, ela é baseada na inércia. O que é a inércia? A inércia é a tendência de um corpo que está em repouso permanecer em repouso, ou se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, permanecer em movimento retilíneo uniforme. Quando? Em que momento? Quando todas as forças que estiverem agindo sobre esses corpos forem nula, ou seja, quando eu tiver uma resultante igual a zero. Então, nessa situação aqui, nós temos um ônibus indo para a direita e duas pessoas em pé segurando aqui nessa barra. Quando esse ônibus está em movimento, existem forças que estão atuando sobre eles. E essa resultante não é nula. Por quê? Porque está em movimento. Quando a resultante for nula, aí vai acontecer o princípio da inércia. Então, no momento em que eu quiser anular o movimento, que nesse caso seria o quê? Parar esse ônibus, aí vai entrar em ação o princípio da inércia. Pessoal, cuidado só que quando você fala que um corpo está em movimento ou está em repouso, depende muito do seu referencial. Como assim? Se uma pessoa estiver aqui do lado de fora, ela vai dizer o quê? Que essas duas estão em movimento, porque para ela está acontecendo um movimento. Agora, essa pessoa em amarelo está em repouso em relação a essa pessoa em laranja. Mas quando eu analiso essa situação, eu estou me vendo do lado de fora, tá? Então, o ônibus ele está em movimento para a direita, aí ele freia bruscamente. Quando ele freia bruscamente, a resultante vai se tornar zero. A resultante se tornando zero, a tendência do corpo dessas pessoas era continuar em movimento. Tá? Então, se a pessoa estava em movimento, pensando num referencial fora do ônibus, ela vai continuar em movimento. Então, o ônibus parou bruscamente, ela foi lançada para frente, tá? Na segunda situação aqui, é uma situação muito importante se eu for pensar no uso do cinto de segurança. Então, aqui eu tenho um veículo, ele estava vindo para a esquerda e ele bateu em um outro veículo. Só que ele estava em movimento. No momento que ele bateu, a sua resultante ficou nula, e aí entra em ação o princípio da inércia. Então, se ele estava em movimento, ele vai tender a manter o movimento. Então, o veículo parou, mas o corpo foi lançado para frente. Na primeira figura, essa pessoa está sem o cinto de segurança, então ela atravessa pelo vidro, dependendo da velocidade em que ela estava, dependendo desta batida, da intensidade da batida. Então, ela foi lançada para frente do vidro. Com o uso do cinto de segurança, a pessoa não vai ser lançada para frente? Vai sim, porque mantém o princípio da inércia. Só que ela sendo lançada para frente, o cinto de segurança segura ela para que ela não atravesse o vidro. Então, é uma forma de proteção. Mas nós temos também o princípio da inércia aqui. No terceiro exemplo, uma pessoa está cavalgando e, de repente, o cavalo vê alguma coisa que ele assusta, ele para bruscamente. O que acontece com a pessoa? Tendência de continuar o movimento, ela é lançada para frente também. Então, agora a gente vai ver sobre a segunda lei de Newton, que também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Então, quando a gente fala em dinâmica, a gente fala em força. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou explicar dois exemplos para vocês verem a relação nessa fórmula aqui. Então, aqui eu tenho um carro enguiçou e uma pessoa ela está empurrando esse carro. Então, esta pessoa está fazendo uma força F,
que está aqui nesse vetor vermelhinho desse tamanho, porque é uma intensidade que ele pode aplicar. E a aceleração que está acontecendo, ela também é desse tamanho aqui, desse vetor. Daí essa pessoa ela pede ajuda, vem uma segunda pessoa para empurrar o mesmo veículo. Então a massa não vai ser alterada do veículo. Mas mantendo a massa, com duas pessoas agora, a força aumentou, tá? Então eu somei a força dessa pessoa com a força de outra pessoa. Então a força aumentou. O que vai acontecer com a aceleração? Vai aumentar também, porque se eu aumento a força, mantendo a massa igual, você aumenta a aceleração. Aqui eu tenho 3 pessoas empurrando o mesmo veículo com a mesma massa. Então, aumentou a força, aumentou também a aceleração. Então, traduzindo, quanto maior a força aplicada, nesse exemplo, tem a ver com a maior quantidade de pessoas. Então, quanto maior a força aplicada sobre um corpo, maior será a sua aceleração, então mais rápido o movimento, já que a massa não se altera. Então, nesse meu exemplo, a massa do carro permanece a mesma. Então, fica mais fácil desse carro ser empurrado com 3 pessoas do que com uma pessoa só. No segundo exemplo, então, essa pessoa ela está aplicando uma força em um carrinho vazio para alcançar uma aceleração, para andar uma certa distância. Agora, essa pessoa ela quer usar a mesma aceleração, ela quer andar a mesma distância, só que agora eu aumentei a massa do carrinho. Então, se eu aumentei a massa do carrinho, mas eu quero manter a aceleração desse carrinho, o que você vai ter que fazer? Aumentar a força que você vai aplicar nesse carrinho. Então, a gente sabe, né, que quando a gente chega no supermercado, tá facinho de empurrar o carrinho, porque ele tá vazio. Agora, a força que você vai fazer para empurrar o seu carrinho no final da sua compra, que o carrinho está cheio, tem que ser maior para que você consiga empurrar o seu carrinho. Então, traduzindo, com o aumento da massa do carrinho, a força a ser aplicada será maior para que ele percorra a mesma distância com a mesma aceleração. Então, você quer andar normalmente, você não quer correr, então você vai manter a sua aceleração, o carrinho aumentou a massa. Então, para você manter esse resultado igual, você tem que aumentar a força. E agora, na terceira lei de Newton, que é conhecida como princípio da ação e reação. Então, diz o quê? Que toda ação recebe uma reação. Como? Com a mesma intensidade e direção. Então, se a força tiver uma direção horizontal, a força de ação, a de reação também vai ser horizontal, com o mesmo valor, tá? Porém, com sentido contrário. Então, nessa figura aqui, ó, quando a pessoa recebe uma bolada no rosto, a bola está aplicando uma força sobre o rosto. Então, está amassando o rosto da pessoa. Mas o rosto da pessoa está aplicando uma força sobre a bola. Então, também está amassando a bola, com o mesmo valor. Então, se eu falar que esta força que a bola está fazendo no rosto da pessoa for de 20 newtons, significa que o rosto está aplicando uma força também de 20 newtons na bola. Só que a da bola é para a direita e a do rosto para a esquerda. Elas têm que ter sentido contrário. Pessoal, uma coisa muito importante, para eu dizer que existe ação e reação, eu tenho que comparar as forças que estão em corpos diferentes. Então, nesse caso, nós temos um corpo bola e um corpo pessoa. A força peso e a força normal, elas não são consideradas um par de ação e reação. Por quê? Porque estão no mesmo corpo. Então, por exemplo, essa pessoa, ela tem a força peso? Tem, tá para baixo. Tem a força normal? Tem, para cima. Mas ela não é um par de ação e reação, porque normal para cima e peso para baixo estão no mesmo corpo. Então, eu não posso dizer que é um par de ação e reação. Agora, nesse caso, sim. Então, a bola está exercendo uma força para a direita e o rosto uma força para a esquerda com o mesmo valor. Se for 20 newtons para a direita, é 20 newtons para a esquerda. Então, se a bola amassa o rosto do rapaz, rapaz amassa também a bola.
tá? Então, ação e reação. Fez observações em relação à atração gravitacional. Daí também existe, né, uma lei que é baseada nas afirmações de Newton, chamadas de lei da gravitação universal. Então, significa o quê? Que a atração gravitacional, que também é uma força, ela se aplica a quaisquer corpos que têm massa. Só que existe uma relação de comparação. Então, por exemplo, dois corpos se atraem com uma força proporcional ao quê? Às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros. Traduzindo, a força é proporcional às suas massas, diretamente proporcional, porque essa fórmula é uma divisão. Então, para eu aumentar a força, tenho que aumentar a massa. Só que para que você tenha uma constante com o mesmo valor, para que aumente a força, tem que diminuir a distância. Então, traduzindo, quanto maior a massa de dois corpos, a força de atração entre elas é maior, mas depende também da distância. Então, quanto menor a distância, maior é a força de atração. Então, muitas vezes um exercício vai comparar forças em dois astros diferentes. Que fórmula que você vai usar? Essa daqui. Então, a força gravitacional é igual à multiplicação das massas dos corpos. Então, eu coloquei uma massa M maiúsculo e uma massa M minúsculo. Os dois são massa, mas a massa de um corpo maior e a massa de um outro corpo menor. Então, o produto das massas também vai multiplicar o G, que é a constante gravitacional universal, que tem esse valor aqui, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A constante gravitacional universal, ela é fornecida no exercício para vocês. Então, o exercício pode te dar o G, te dar o valor das massas dos corpos, te dar a distância do centro daqueles dois astros, por exemplo, e perguntar qual que é o valor da força de atração entre esses dois corpos. Pode ser, por exemplo, a massa da Terra e a massa da Lua. Então, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Qual é o valor dessa força? Você vai usar essa fórmula aqui. Então, vai usar a constante gravitacional universal, a massa da Terra, a massa da Lua e a distância entre o centro da Terra com o centro da Lua. Aí você tem o valor de força, lembrando que força é medida em Newton, tá? E massa sempre em quilograma e distância sempre em metro. Então, se o exercício te der uma massa em grama, tem que transformar para quilograma. Se a distância for em quilômetros, tem que transformar em metro, para que você tenha uma força em Newton.